originais dessa terra são, de fato, a resposta de Deus, o sonho de Deus para a humanidade. Os colonizadores são os infernos da nossa terra e da nossa história. Nós, de fato, temos muito a se espelhar e aprender com os originais da terra, indígenas. Essa é parte da nossa missão, parte também da nossa proposta, espiritualidade. Hoje, ainda emocionado com as canções, com encontros e reencontros aqui possíveis, eu desejei compartilhar uma mensagem de fortalecimento para a gente, sabe? Quero falar um pouco sobre as demandas que nos atravessam no cotidiano. Sempre quando eu penso nesse contexto, eu penso no versículo e eu quero que você acompanhe comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Texto conhecido por nós, tema da minha reflexão. Quero tratar essa conversa em cima de uma perspectiva integral do descanso. Você que está em casa e nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda. Esse é um tempo muito especial e precioso para nós. Nesse lugar, nós nos encontramos para ouvir e aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Por isso, reservamos esse tempo para conversar com Deus e Ele possa nos ajudar a compreender a sua santa vontade e que nessa trajetória nós possamos refletir todo esse aprendizado. Seja bem-vindo, compartilhe com seus amigos e familiares e mergulhe conosco nessa experiência de comunhão. Todos acharam? Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ore ao Senhor. Peça que Ele te ajude e fale contigo nesse dia. Querido Deus, eterno Deus, nós te louvamos, exaltamos por tudo que fizeste aqui nesse encontro, nessa manhã. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos trazendo seus ensinamentos. E mais do que uma experiência didática, nós queremos, de fato, sair daqui com esse aprendizado de maneira integral em nossos corações. Queremos fazer com que tudo o que o Senhor nos dá a oportunidade de discernir seja ação em nossos cotidianos. Ajuda-nos, nos capacita, nos orienta, esse é o nosso pedido com profundo agradecimento. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse é um convite de Jesus, né? Um convite para os cansados e sobrecarregados. Não sei se você se enquadra nesse perfil, mas é para essas pessoas que Jesus se direciona. As pessoas cansadas e sobrecarregadas. E é importante saber que o convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados é um convite atemporal. Não se trata de um convite que Deus dá para nós, ou faz a cada um de nós, para um tempo e um momento específico da nossa vida. Quando Jesus faz esse convite aos cansados e sobrecarregados, ele está falando de uma experiência além da linha histórica, né? Do momento histórico que nós estamos passando. Ele está falando de algo que transcende
a história, transcende o tempo, o espaço. Ele está querendo propor para nós um ambiente de descanso, um ambiente de refrigério, um ambiente onde nós vamos conduzir a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa jornada nesse lugar, né, de proteção, de acolhimento, né? Isso se estende a nós, isso revela-se como algo cura a nossa existência, mas também faz com que toda essa disposição também marque a sociedade, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Numa sociedade, especificamente, marcada pela pressa, marcada pela pressão, né, das demandas, uma sociedade marcada pela falta também de descanso, e aí não se trata só do descanso físico, mas do descanso mental. A gente dá pouco tempo para a gente mesmo, a gente acaba não se cuidando da maneira como a gente deveria. A gente muitas vezes se dá às urgências e não se coloca nos espaços de retorno, né, à nossa saúde, à nossa condição emocional. Tudo isso para nós é extremamente importante. E Jesus, quando fita os olhos aos discípulos, Jesus, quando encontra cada um de nós, está fazendo esse convite. Ele está chamando toda a sociedade, todas as pessoas para essa necessidade, né? Primeiro, porque ele já compreende a necessidade humana, já compreende esse déficit, compreende esse cansaço profundo que nos atravessa, e ele vai perceber que, além da necessidade física e mental, ele quer oferecer para vocês um espaço, um ambiente onde você possa receber um descanso para a sua alma. Isso é extraordinário. Um espaço de descanso para a nossa alma. E essa alma, quando eu falo desse lugar, dessa presença integral da sua pessoa, né? É o ser completo. Não é um Deus que oferece descanso para um momento específico da sua história e não uma disposição específica do seu ser. Ele está falando da integralidade da sua existência. Um Deus que acolhe a sua existência como um todo e oferece um descanso. E por que Jesus faz essa convocação? Primeiro, porque ele conhecia a condição humana. Conhecia a situação, especificamente desse texto, a situação do seu povo, né? O texto está tratando de uma relação e de uma conversa de Deus para o povo de Israel, que estava atravessado por diversas violências, né? Um povo que passou que passara, né, por situações extremamente violentas na sua história. Nós estamos falando de um povo que teve uma história marcada por sofrimento, por opressão, um povo que foi marcado por uma dura trajetória de luta pelos seus direitos sociais, uma dura trajetória pelos seus direitos de liberdade. Tudo isso marcou profundamente, né, a experiência daquele povo, especialmente porque era um povo pequeno, que recebia uma opressão de um Estado, de um lugar muito maior. Então, se você perceber na narrativa bíblica, né, Israel foi opresso pelo Império Babilônico, foi opresso por Roma, foi opresso pela Grécia, que eram impérios gigantescos, fortes, né, e que passavam por aquele povo, né, de uma maneira muito avassaladora. Eles sofriam, né, e sofreram consequências ao ponto de não ser machucados só na questão física daquele povo, mas também na espiritualidade, né? Nós também temos relatos nos textos bíblicos que o povo de Israel teve que reconstruir o seu templo por muitas vezes por conta da destruição que atravessava as guerras, né, daquele povo. Então,
era um povo marcado, um povo opresso, um povo machucado, ferido, né, que estava tentando lutar pelos seus direitos sociais, pelos seus direitos de liberdade e muitas vezes não tinha a resposta que eles desejavam, não tinham a vitória que eles almejavam. Então, Jesus, quando se direciona a esse povo, ele está falando por esse povo que foi invadido na sua existência e que sofria graves consequências por tantos golpes que sofreram ao longo da história, né? E esse povo cansado, sobrecarregado, é esse povo que Jesus se dirige. E aí eu faço um salto, né? Saio do texto bíblico e venho para o nosso tempo presente, para o nosso momento histórico, né? E faço um contraponto do povo de Israel com a nossa realidade cotidiana. Porque, de certa maneira, quando nós analisamos a trajetória de um povo específico e a relação que Deus tinha com esse povo, ela acaba se assemelhando com o que nós estamos passando no tempo presente. Hoje, as pessoas também se sentem cansadas, sobrecarregadas, andando e caminhando sobre um fardo pesado, né? Isso é por conta também de muitas violências e de memórias de abuso, memórias de opressão que sofremos, memórias que nos trazem de preconceitos também que nós sofremos em nosso cotidiano, em diversos aspectos, da estrutura social do nosso país, a forma como as relações se dão, a capacidade, né, da nossa estrutura social diminuir pessoas, né, sejam elas pretos, mulheres, né, essa estrutura que gera opressão para a sociedade, ela é extremamente agressiva e por isso as pessoas estão fadadas a essas memórias, né, a refletir sobre a condição da violência que atravessou. Então, talvez você, ou como eu, né, passamos por diversos momentos de diversas formas de abuso, diversas formas de opressão, de preconceito e também, por que não dizer, de decepções, profundas decepções que marcaram os nossos relacionamentos. E é diante de toda essa bagagem difícil e pesada que Jesus, assim como olhou para aquele povo, olha para cada um de nós. Um olhar sensível às nossas demandas e sensível às dores, né, e às violências que nos atravessaram. Jesus não ignora as nossas dores. E esse é um movimento muito sagrado. Um Deus que olha para nós e não ignora a nossa dor, não ignora o nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele reconhece isso. E mais, nos oferece um convite para o descanso. Ou melhor, um convite para atravessar esse tempo difícil. Como eu gosto de dizer, atravessar as nuvens carregadas. Passar pelas dificuldades da vida. É uma gentileza de Deus fazer parte desse trajeto, desse processo. É Jesus olhando para mim, olhando para vocês, dizendo: vinde a mim. Eu vos darei alívio. Vinde a mim, porque eu vos darei descanso. Darei descanso a cada um de vocês. E aí, tem dois aspectos que acabam ressaltando, né, a minha mente, que é essa perspectiva da angústia que a gente sofre, angústia humana, e a perspectiva do convite que Jesus faz a partir da experiência de um descanso proposto. Então, tem dois aspectos que eu acho que me chamam a atenção, porque a gente vai perceber que estas relações, e até fazendo um contraponto filosófico, assim, né, quando a gente vai investigar essa percepção até com Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês do século XIX, ele faz uma reflexão sobre essa questão desse ambiente de opressão que nós sofremos e fala muito desta disposição de angústia, né? A angústia que acaba nos sendo
sobressaltada, né, diante da dor, não é apenas para ele, né, para Kierkegaard, uma angústia negativa. Não é um sentimento negativo somente. Ele também observa que a angústia é também uma consequência quase que inevitável por conta das demandas que chegam diante de nós e que exigem de nós uma resposta. O que ele está querendo dizer é que assim, todo ser humano tem liberdade de escolha. Todo ser humano tem a responsabilidade de tomar decisões. E por mais que isso nos gere autonomia, porque é bom você saber que você tem autonomia de tomar uma decisão. Kierkegaard está dizendo que você tem essa liberdade, só que essa liberdade de tomar decisão te coloca num ambiente de angústia. Não é verdade? Porque agora você está diante de responder à vida, às demandas, da maneira mais correta possível, porque se você falhar na sua decisão, você arcará com as consequências dessas decisões. Compreendem então comigo? E aí, essa discussão filosófica que o filósofo vai trazer para o nosso ambiente, ela é muito real. Isso nos traz, de fato, uma certa sobrecarga e ela sobre essa percepção, ela é inerente do ser humano. Ela faz parte do nosso cotidiano, a gente vai passar por isso. Essa angústia vai estar no nosso caminho, na nossa trajetória, e as nossas decisões, elas são extremamente importantes para definir o nosso futuro, o nosso caminhar, né, o nosso posicionamento diante da vida, né? Então, essa percepção de que nós somos livres das escolhas é um lugar que nos deixa num espaço muito constrangedor. E ele, o filósofo, vai sugerir para a gente que a angústia é uma forma de aprendizado. Vai dizer para nós que isso é nada mais, nada menos que um chamado para que a gente se volte para esse lugar de transcendência, né? É uma responsabilidade que nós assumimos extremamente angustiante e nos trará aprendizados no processo da transcendência, da mudança, né? Do passar pela dificuldade ou pela situação que está posta diante de nós. Jesus, em Mateus 11, que foi onde nós lemos agora, ele acaba fazendo esse movimento de reconhecimento da angústia. Jesus reconhece a angústia e nos chama para uma relação de parceria com ele. E esse aspecto, para mim, é muito importante, porque a proposta de Jesus, ela é parecida com o que o filósofo traz, mas tem um contraste, porque ele coloca um presente especial nesse processo, que é a parceria. Ou seja, você vai passar pela angústia de ter que tomar as suas decisões, mas saiba que eu estou do seu lado, eu quero ser um parceiro, eu quero ser um confidente, eu quero ser alguém que você possa, né, ter acesso para um diálogo, para uma conversa e, quem sabe, juntos, né, construirmos esse processo de tomada de decisão. E essa forma de relação que Jesus oferece para os seus discípulos, para o seu povo, oferece para cada um de nós, para mim é muito pura, é muito especial, muito necessária para a nossa compreensão, para entendermos que nós não estamos sozinhos. Porque eu sei que é difícil a gente tomar certas decisões. Eu sei que é difícil que, diante de tantas demandas que apareçam diante de nós, nós fiquemos numa situação assim, quase que... e agora, né? Como é que eu vou passar por isso? Será que eu tenho a capacidade, né, necessária para atravessar esse tempo difícil, ou para tomar a decisão tão importante para a minha vida, para o meu futuro? Jesus está propondo para nós uma parceria. Jesus está dizendo assim, olha, você não está sozinha. Não está sozinho, não. Você me der essa possibilidade, né? Jesus está falando, olha, estou à porta e bato. Claro que ele também não vai invadir a sua vida, porque Jesus é um gentleman.
Ele fala, ó, eu estou à porta e bato. Se você abrir, aí eu vou promover uma grande ceia, a gente vai festejar, a gente vai caminhar junto, eu vou te ajudar, eu quero ser um parceiro nessa trajetória, mas depende de você também, né? E é interessante também que essa angústia, né? Ele já coloca a gente logo de primeira nessa angústia de tomar uma decisão. A gente abre a porta ou não abre? A gente caminha com Jesus ou não caminha? Será que vale a pena a gente dedicar a nossa vida, a nossa trajetória para Jesus, para o que Ele nos oferece? Ou eu vou tomar as decisões a partir da minha própria consciência? Bom, já estamos numa situação constrangedora a partir do que Jesus mesmo nos oferece. Mas Ele não está... ele não descarta essa possibilidade, pelo contrário, ele nos oferece parceria, nos oferece a oportunidade de sim, de um convite para nós nos libertarmos de toda a ansiedade, nós nos libertarmos dessa ansiedade e de viver sobre todo esse peso das expectativas. Entende? É um Deus que está falando assim, olha... você é livre para tomar as suas decisões. Eu sei que é difícil fazer isso sozinho. Eu quero ser um parceiro contigo. E se a gente formalizar essa parceria, eu vou tirar todo esse fardo pesado dessa ansiedade que você tá sofrendo aí, toda essa pressão por conta das expectativas a respeito do futuro, do que vai acontecer no dia de amanhã. Jesus falando, entrega a sua confiança para mim. Confia em mim. Porque o meu fardo é mais leve. O meu jugo é mais leve. E aí, o impacto dessa relação, né? Porque a partir do momento que você recebe esse convite, você aceita esse convite, você fala assim, agora eu vou ser parceiro de Jesus. Nesse processo de parceria, você já entra numa dinâmica de leveza. Porque agora não tem mais necessidade de ficar ansioso. Não tem mais a preocupação de você ficar ansiosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque agora nós temos um ajudador. Nós temos alguém que quer, na nossa jornada, ser um grande parceiro especial para livrar também e cuidar da nossa saúde emocional. Então, após esse convite, Jesus nos chama para ser esse apoio também para outros e outras. Porque a partir do momento que nós temos uma proposta de parceria com Deus, nós temos uma proposta de parceria com Jesus, ele está falando assim, ó, se espelhe nessa dinâmica. Porque quem sabe você também possa, à luz do aprendizado que está sendo desenvolvido, que você possa abençoar outras pessoas. Que você possa fazer dessa dinâmica uma condução para outros e outras pessoas. É um Jesus que também não está preocupado em individualizar essa experiência, mas de compartilhar para outras pessoas essa grande riqueza que você está recebendo. Criar ambientes de acolhimento, criar ambientes de partilha, criar ambientes de cuidado. Para nós é urgente. Mas só será possível criar um ambiente de cuidado, de partilha, se nós realmente estivermos desenvolvendo essa relação com Deus. Porque não tem um outro aspecto a se espelhar. Não dá para você querer partilhar a sua vida com outra pessoa se você não se dispôs a partilhar a sua vida com o Eterno, com Deus. Não dá. Porque aí não tem espelho, não tem referência. E é isso que me parece que Jesus também está entregando para nós. Tem uma beleza nesse processo. Porque Ele nos acolhe, nos protege, nos dá toda a capacidade de passar pelas adversidades, mas Ele fala assim, ó, agora, entendendo esse ambiente saudável para você conduzir a sua vida, agora crie novos ambientes para outras pessoas, para que outras pessoas tenham essa mesma possibilidade que você está tendo. É um Deus nos chamando para esse ambiente de partilha, quando nós criamos espaços seguros, quando nós criamos espaços de cuidado, as pessoas podem ser acolhidas nas suas vulnerabilidades, sem medo de julgamento, que é bom falar sobre isso, né? É bom sublinhar essa coisa. Quando você dá espaço para conversar, para dialogar com as pessoas,
Você vai precisar vai precisar ter essa disposição de não julgar as pessoas a partir da relação que está sendo desenvolvida, oferecendo para elas descanso da alma, ou descanso para a alma, né? Um descanso integral para essas pessoas. Essas são as práticas que acabam refletindo a presença de Cristo em nós. Se a gente não conseguir oferecer segurança integral para as pessoas, nós, de fato, não estamos refletindo a luz de Cristo na nossa face, nossa conduta, a partir da forma como nós nos relacionamos. Porque gente que tem cheiro de Deus cura. Gente que tem cheiro de Deus restaura vidas, espaços, pessoas, lugares. Ontem nós estávamos falando sobre uma teologia ecológica. Nós estávamos falando do cuidado das nossas florestas, da natureza, cuidado de toda a criação. Essa é uma responsabilidade de todo cristão, porque se Deus criou o universo, nos fez jardineiros. E é isso que a Fernanda estava falando. Os indígenas eram e são perfeitos jardineiros da terra. E o nosso chamado é sermos todos jardineiros e jardineiras dessa terra. Nós precisamos cuidar do nosso planeta, nós precisamos cuidar das nossas florestas, nós precisamos cuidar para que esse clima péssimo que a gente está vivendo não continue se reproduzindo, né? Então, há uma responsabilidade social de cada um de nós. E isso precisa na verdade, essa riqueza de compreensão não pode ficar só nesse ambiente. Nós precisamos partilhar essa informação para que mais pessoas saibam que existe uma responsabilidade cristã, principalmente para um Brasil que bate no peito falando: nós somos um povo de Deus. Então, cumpra com as suas responsabilidades. Cuide do planeta e pare de degradar o nosso bioma, né? A gente precisa se conscientizar, né? E consciência também reflete muito da relação que você tem construído com Deus na trajetória da sua vida. Terceiro e último é essa forma de transformar a sua trajetória num canal de descanso, ser mais simples, sem querer ser simplório. Seja um canal de descanso. Seja um canal de descanso, ou seja um canal da presença de Deus no cotidiano. Faça do seu cotidiano a oportunidade de oferecer a presença. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. A partir do momento, né, aí usando um pouquinho dessa estrutura que eu estou construindo, a partir do momento que nós compreendemos que Deus está disposto a ser o nosso ajudador, nós nos colocamos a essa disposição, mas recebemos todo esse saber, todo esse presente sagrado, partilhamos com as pessoas à nossa volta, nós nos tornamos, meus irmãos, uma bênção ambulante, uma paz ambulante, né? Uma manifestação da graça, do amor, do acolhimento, do respeito, do cuidado em todos os lugares. Não tem como a gente não tem como a gente ser impactado por essa presença sem perfumar isso, sabe? Por isso que eu brinquei um pouquinho de ter cheiro de Deus. A gente precisa ter cheiro de Deus para a gente perfumar, né, as pessoas, perfumar a vida, as nações, os lugares onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos levar adiante nessa responsabilidade de promover a paz, como ser agentes, né, de paz, de segurança, de acolhimento, de conforto e de refrigério para tantas pessoas que andam sobrecarregadas. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, promovendo esses espaços de paz e de segurança, espaços de confiança, e eu acho que a gente já tem feito um pouquinho disso aqui. Um espaço de segurança, um espaço de acolhimento, um espaço onde a gente pode proporcionar e dar oportunidade para que as pessoas se sintam aceitas e compreendidas. Isso só é possível se a gente tiver diálogo discreto, diálogos que são, como eu disse no início, sem julgamentos,
Só é possível a gente criar um ambiente saudável, uma amizade saudável, se a gente conseguir oferecer essa presença integral. Quando você está falando com uma pessoa, fale com ela de maneira integral, esteja lá, sabe? É horrível quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa não está lá. Você está falando, parece que está falando ao vento. Então, assim, não dá para criar relação com gente que não tem escuta ativa, que não te ouve. Né? É péssimo também você falar com uma pessoa que só uma pessoa... Você criar uma conversa que só uma pessoa fala, sabe? Precisa de diálogo, precisa de troca, precisa de discernimento, ouvir o outro, estar naquele lugar, estar naquela conversa, estar presente para nós é necessário. É isso que cria um espaço seguro, é isso que cria também um espaço relevante. Né? Então, seja cuidadoso, seja discreto, não faça julgamentos, esteja presente. A presença para nós é muito importante e dessa forma você pode ser um agente de construção, de cura, de salvação para outras pessoas. Outra coisa que a gente precisa exercitar é a empatia. Exercitar o interesse pelo outro, pelo próximo, pela dor ou pela alegria. Porque a gente está aqui, meus irmãos, construindo uma comunidade que, de fato, a gente tem um dos grandes objetivos é a gente se alegrar junto, que é o que a gente gosta, tomar cafezinho, né, fazer mesa, trocar ideia, celebrar, festejar, mas a gente também chora junto. Né? Nós estávamos há poucas semanas celebrando 15 anos de trajetória da comunidade e dentro dessa trajetória de celebração foram tratadas aqui informações que vocês bem viram. Nós choramos. Perdas, nós estávamos e ficamos muitas vezes enlutados, né? E o luto nos atravessou de maneira muito dura, muito forte. Isso faz parte do cotidiano da comunidade. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente se sente fraco, tem dia que a gente está doente e todo essa dinâmica que acaba chegando para nós, ela acaba sendo uma disposição da partilha. Não chore sozinho. Chore junto. Porque como comunidade, como servos de Cristo, nós estamos oferecendo abraço. Nós precisamos ter essa dinâmica de abraço. E abraço desinteressado, tá? Sem querer algo em troca. É abraço sincero, abraço de verdade. Abraço que manifesta uma forma de amor de Cristo. A pessoa sente aquele abraço que é mais do que o seu abraço, é um abraço de Deus para a vida delas. Sinceridade, cuidado, sem desrespeitar a humanidade do outro. Né? Essa necessidade de oferecer um abraço sagrado ao próximo é uma das grandes bênçãos que Deus pode nos proporcionar. No aspecto da partilha. Isso promove para nós esse senso de pertencimento e oferece também esse senso de validação, né? Você se sente, né, de fato acolhido. E outra sugestão é que você ofereça essa experiência de pertencimento, como eu disse, e de dignidade. A gente precisa oferecer dignidade para as pessoas. A gente exige dignidade, né? E a gente, às vezes, pouco oferece dignidade. A gente se exige respeito. Me respeite. Respeite a minha existência. Mas a gente tem muita dificuldade de oferecer respeito para o outro. Então, cada um tem a sua causa aqui. Eu sei quais são as minhas causas. E eu sei que, a partir dessas causas, eu exijo respeito sobre elas. Mas existem outras demandas que às vezes não me atingem diretamente e que eu preciso compreender o próximo outro. Porque por exemplo, vamos usar um exemplo simples aqui. O Rafa, pastor de uma comunidade local, tem as suas dores. E vai pensar a respeito dessas dores, um pastor, um homem negro, né,
coordenador de um movimento negro, que está dentro desse espectro, tratando na sua luta as causas da sua negricidade. Existem demandas que são exigidas para esse personagem, esse Rafa aí. Só que esse Rafa é homem, que vive numa sociedade patriarcal, e que, se não tomar cuidado, vai replicar até na sua luta esse patriarcado maldito que atravessa a vida de pessoas, de mulheres. Essa questão precisa ser discernida, porque senão não vale eu exigir respeito e não dar respeito. Compreende? A balança não vai bater. Então, nós precisamos ter essa capacidade de discernir o que nós exigimos, mas discernir também o que nós oferecemos. E o que nós queremos oferecer é uma experiência de pertencimento para todos e todas, sempre com a garantia da dignidade dessas pessoas. Nós não estamos brincando de ser igreja, não estamos criando um clube social, não é isso. Estamos fazendo dessa dinâmica uma espiritualidade compromissada com o cuidado e o amor ao próximo. Diferente dos seus aspectos, da sua etnia, do seu gênero, da sua trajetória. Não interessa, nós precisamos ter essa sensibilidade de compreender o outro, e essa é uma responsabilidade que, ainda que te constranja, você vai ter que fazer essa lição de casa. Ninguém é um número. Ninguém aqui é um rótulo também. Quando nós tratamos o outro, quando nós tratamos alguém com dignidade e respeito e cuidado, nós ajudamos a restaurar a imagem de Deus, cada um de nós, cada uma dessas pessoas. Isso é um descanso para a alma. Deus nos deu a oportunidade de descansar a nossa alma nesse lugar, nesse ambiente. Que a dignidade de todos e todas será respeitada, cuidada, abraçada de maneira digna, amorosa, gerando paz e refrigério, porque no final é o que Deus está querendo fazer com cada um de nós, envolver toda a comunidade na missão de Jesus de oferecer descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos oferecerei abrigo, descanso, abraço, cuidado. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos, se possível. Um convite de Jesus para todos nós. Convite para os cansados e sobrecarregados, para todos aqueles e aquelas que estão angustiadas. Ele nos chama para se achegar, para vir a Ele, e a também sermos todos canais de bênção, de paz, de alegria, de refrigério, de descanso para um mundo que sofre. Sejam nas palavras, nos gestos, seja na presença segura, nós possamos identificar a presença de Cristo nessa trajetória de receber o descanso e dar o descanso para as almas, especialmente as almas aflitas. Pai querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós te reverenciamos nesse encontro, nesse dia, pedindo que o seu cuidado atravesse as nossas vidas de maneira tal em que nós possamos de fato oferecer abrigo e cuidado a todos e todas. Que o descanso chegue a todas as pessoas que estão com seus corações aflitos. Que nós possamos entrar na missão de oferecer abraço e ser um instrumento de paz e de alívio a todos e todas. Mas sabemos que só é possível oferecer paz e alívio se o Senhor assim nos colocar nesse ambiente que nos oferece.
Nos ajuda, Deus. Há pessoas aqui que chegaram aflitas, opressas, marcadas por memórias de dor, de sofrimento, de abusos, de preconceitos, marcadas por memórias que foram de violentas ações de indignidade. Deus, nós precisamos do seu cuidado, nós precisamos do seu abraço, nós precisamos também do discernimento de nós mesmos e da situação adversa, para que nós possamos não ficarmos escondidos diante das situações, mas que nós possamos nos levantar, oferecer a nossa vida para uma nova trajetória, para ressignificar os tempos da adversidade, sabendo que a partir de agora, sim, temos a responsabilidade de tomar as nossas decisões, mas faremos isso em nome de Jesus. Tomaremos as nossas decisões porque estaremos todos munidos pela sensibilidade de um olhar do próprio Cristo, de Jesus. É um Deus em nós. E que todos e todas à nossa volta possam ver Deus em mim, Deus em você. Nos ajuda, Jesus. De fato e plenamente nós possamos oferecer esse abraço, acolhidos nessa missão de levar ou de sermos todos instrumentos de paz, de alívio. Deus nos guarde, nos abençoe, nos fortaleça e nos ofereça a oportunidade de criar esse ambiente nos lugares onde acessamos. Seja na escola, na faculdade, no trabalho, seja na nossa casa, seja em qualquer ambiente, que esse lugar de alívio às aflições se manifeste à luz da presença de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui. Cada um dos irmãos e irmãs que nos ouvem nesse dia, que eles sejam impactados e acolhidos por essa esfera de amor, de graça e de plenitude. Deus nos abençoe. Suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você saia daqui para uma semana de paz, de alegria, de sorriso novo no rosto, entendendo que as possibilidades virão porque você firmou um trato de parceria com Jesus. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.